seja o nome santo do Senhor. Salmo 130. Enquanto os irmãos procuram aí, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Primeira vez que você entrou neste lugar? Tem alguém? Dê um sinal assim com a mão. Bem, tem um irmão ali atrás. Como vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem, Deus te abençoe poderosamente. Salmo 130. Nós estamos tratando desse tema, os tesouros de Davi. Nós estamos tratando nesse mês, né? Nós estamos falando sobre alguns dos salmos de romagem, ou seja, o Salmo do Peregrino, o Salmo Cântico dos Peregrinos, Cântico dos Degraus. E já falamos Salmo 121, Salmo 124, Salmo 125 e hoje Salmo 130. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esse salmo. Todos acharam? Amém? Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz, esteja atento os teus ouvidos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, porque és temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Baixa a tua cabeça, Pai. Nos direciona, Senhor, nessa noite. Aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, aquilo que o Senhor quer falar comigo. Que nós possamos entender e ouvir a tua voz clara nesta noite, para a glória do Senhor. Amém? Esse Salmo 130, ele poderia ser considerado como o clamor do desesperado. É um salmo conhecido, o Salmo das profundezas, ou, como alguns chamam, de profundis, que é um termo grego. Mas o Salmo das Profundezas é um salmo anônimo. Entre os 15 salmos de romagem, esse é um dos que é anônimo. Nós não temos certeza, não temos conhecimento de quem escreveu esse salmo. Porém, esse salmo, ele pode expressar uma experiência pessoal do seu autor, que depois de cair, ele se humilha, busca ajuda, incentiva o povo a fazer o mesmo. Esse salmo pode descrever também a experiência dos filhos de Deus, quando se encontram nas profundezas e de lá buscam socorro. Esse salmo era um salmo que Agostinho gostava, que Calvino gostava, que Lutero gostava. Esse é um salmo tremendo, porque ele reflete a nossa vida, a nossa experiência da caminhada com Deus, a nossa experiência com Deus diária, ou na nossa vida, a caminhada do peregrino para Jerusalém. Só que nós não estamos mais indo agora para uma Jerusalém terrena, para uma Jerusalém passageira, mas nós estamos caminhando para uma Jerusalém eterna, uma Jerusalém celestial, que lá ficaremos, né? E lá adoraremos, ou seja, é uma outra Jerusalém, mas o caminhar é o mesmo, o caminho é o mesmo, a caminhada é o mesmo, ou seja, as dores da caminhada são as mesmas. É lógico, devido às proporções de cada caminhada, mas as dores são as mesmas. E ele
diz assim, olha, das profundezas a ti clamo. Ou seja, revela, o clamor aí, revela uma situação crítica. É uma situação em que o salmista sente-se como alguém que se perdeu na caminhada, como alguém que em algum momento da sua vida ele se perde totalmente, e ele sente-se no fundo do poço. E quantas vezes na nossa caminhada nós também nos sentimos no fundo do poço? O salmista, ele não está dizendo aqui que ele está longe de Deus, que ele se perdeu de Deus, mas ele sente-se no fundo do poço. Por isso, lá no fundo do poço, ele diz: a ti clamo, ó Senhor. A primeira afirmação, o primeiro item aqui, que é o clamor vindo das profundezas, a primeira afirmação do salmista é realmente surpreendente. Quando ele diz, das profundezas a ti clamo, ele está querendo dizer que mesmo em situações difíceis, mesmo em situações que parecem desesperadoras, porque o clamor aqui ele remete para desespero, ou seja, não é simplesmente, não é uma oração tão simples, mas é um clamor. Um clamor significa alguém que está se humilhando perante outro, está pedindo, é um pedido, é um grito de socorro. E ele está agora gritando no fundo do poço ao Senhor. E isso, a primeira lição que a gente tira aí, é que no fundo do poço, nós precisamos elevar os nossos olhos para o alto, ainda que a gente não veja saída desse túnel, ou seja, desse poço. De repente o poço é tão fundo, mas nós sabemos que existe um Deus que está lá. Nós sabemos que existe alguém que está lá, e esse alguém é o nosso Deus. E Ele pode jogar a corda e nos tirar desse poço sem fundo. Depois nós aprendemos que as profundezas também têm a característica de tentar silenciar todas as vozes. Eu aprendo com esse salmo que as profundezas, aliás, profundeza no geral, ela tem a tendência de tentar silenciar. Quanto mais fundo você está, menos se ouve a sua voz. Mas elas não foram, essas profundezas que esse salmista estava vivendo, não foram suficientes para calar a sua voz. Pelo contrário, ele diz, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. A súplica, queridos, é um pedido de socorro. É o último recurso do desesperado, é suplicar. O último recurso de alguém que está desesperado em alguma coisa é suplicar. E ele diz, das profundezas a ti clamo, eu te suplico. Vem me ajudar, Senhor. Vem estar comigo. Ouve a minha voz, ó Senhor. As profundezas é a palavra mais importante desse texto todo, desse Salmo 130, a palavra mais importante chama-se profundeza, das profundezas. Porque nas profundezas, talvez as profundezas podem ser um pecado. As profundezas, é lógico que com esse salmista dava a entender que era um pecado, que era um momento de dor, que ele se sentia um nada. Mas nós podemos estar em profundeza, sentindo-se humilhados por uma situação que nos abate, e parece que nós estamos no fundo do poço, estamos chegando no fundo do poço, e parece que quanto mais chegamos no fundo do poço, mais esse fundo está longe, parece que não vai mais acabar esse fundo, e nós não vemos saída. Parece que nós olhamos, talvez, no momento de enfermidade, e parece um fundo de poço. Quando o médico diz é câncer, parece é um fundo de poço. Se Deus não entrar com providência, é um fundo de poço. E parece que nós vamos nos afundando mais.
quando um ente querido parte, vai embora, um filho, por exemplo, parece que é um fundo de poço para as mães, para os pais também, mas a mãe tem aquela figura, né, de ser mais agarrada ali. Então existem situações, uma depressão parece um fundo de poço, e a pessoa não consegue mais ver a saída. Por isso que esse salmo é tão importante, e ele fez parte da vida de muitos homens de Deus, quando ele diz: as profundezas a ti clamo, ó Senhor. Quem nunca passou por um momento de profundeza na caminhada cristã, vai passar, porque a nossa vida é assim, porque nós vivemos momentos assim. Mas é na profundeza que nós nos apercebemos, é lá nas profundezas que nós gememos, é nas profundezas que nós somos obrigados a esperar pelo socorro, porque nós não temos saída, não dá para escalar um poço. É lá nas profundezas que nós gememos, esperamos, é lá nas profundezas que nós vigiamos. E há momentos que, quando maior a profundidade, maior passa a ser a nossa devoção ao Senhor. Muitas vezes, queridos, o Senhor, ele tem que agir como lá em Jonas 2:9, quando Jonas reconhece que a salvação vem do Senhor. Mas como ele reconhece isso? Ele reconhece porque Deus, por misericórdia, por amor, por bondade, Deus agora leva Jonas nas profundezas de um mar. A Bíblia não diz quão profundo era, mas a Bíblia diz que ele estava nas profundezas de um grande peixe. Ele tinha sido engolido. E para quem acha, talvez, que essa história de Jonas, fazendo um adendo aqui à mensagem, para quem acha que essa história de Jonas é impossível, em 1897, se não me falha a memória, porque eu não lembro muito bem da data, 97, 96, 1800, tá? O marinheiro, eles estavam num barco baleeiro, e eles foram caçar uma cachalote, e um dos marinheiros foi engolido, porque caiu na água e ela... Só que essa cachalote tinha sido ferida por um arpão, mas ela conseguiu escapar. Depois de uns 2 dias, acharam essa cachalote numa praia, morta. E quando abriram, esse marinheiro estava vivo, estava agonizando, mas ele estava vivo. Isso na época foi matéria de jornais, tudo, e aí ele passou por um tratamento médico e sobreviveu. Então não é impossível, quando nós olhamos a história de Jonas, saber que se Deus quiser, Deus leva o homem até as profundezas, para que lá ele venha entender quem é Deus, qual é o seu amor e o seu propósito. E muitas vezes, queridos, nós olhamos para Deus como aquele camarada que não pode fazer nada contra a nossa vontade, porque a nossa vontade é soberana, mas Deus, se preciso for, Ele abre o poço, nos coloca no poço, e lá no poço nós vemos a glória dEle. É difícil entender uma palavra assim, mas o salmista lhe diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Segundo item, Deus nos ouve nas profundezas quando o nosso clamor é voltado a Ele. Em nosso mais profundo desespero, é o momento de buscar ao Senhor, é o momento de se aproximar do Senhor. Aí que é o momento de ter um encontro com o Senhor, porque é no momento de desespero que o Senhor quer nos revelar, se revelar a nós, não só nos vales, mas no momento de deserto. No momento de deserto da tua vida, Ele quer ser o oásis que vai saciar a sua sede.
No momento de deserto da sua vida, Ele será aquela árvore do oásis que te dará sombra. É no momento da sua vida, no momento de deserto, em que Ele prepara, como preparou lá no Sinai, lá no deserto, na caminhada do povo de Israel. Ele preparou carne, Ele preparou pão, Ele preparou água, porque o nosso Deus é um Deus que não deixa os seus servos afundar num poço sem fim. Ele sempre vai jogar a corda para resgatar o seu povo. Por isso o salmista dizia assim: olha, Senhor, ouve a minha voz, esteja atento os teus ouvidos ao meu clamor. Porque ele sabia, ele tinha certeza que por mais difícil que fosse a profundeza, mas tinha um Deus que estava ouvindo ele. E queridos, nesse momento, o que mais a gente quer na hora da profundeza é que Deus nos ouça. Sabe por que isso? Porque a gente sabe, no fundo, que por mais difícil que esteja, Deus é bom. Por mais complicado que esteja, Deus é bom. Por mais que pareça um poço sem fundo, Deus é bom. E nós sabendo que Deus é bom, nós sabemos que Deus ouve. Por isso que o salmista disse: ó Senhor, ouve a minha voz, esteja atentos ao meu clamor por misericórdia. Querido, eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, minha irmã, a dizer o seguinte: por mais profundo que seja as profundezas que você pode estar passando, que alguém possa estar passando nessa noite, ou que poderá passar, por mais profundo que seja, clame ao Senhor. Por mais que a profundeza queira calar a sua voz, grite, como aquele cego que não estava vendo, mas ele estava ouvindo. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava vivendo numa profundeza tremenda. Aquele homem estava vivendo na mendicância, aquele homem estava vivendo numa situação terrível, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um clamor de alguém desesperado, dizendo: Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes, nós, quando estamos no mais profundo, nós nos silenciamos. Nós deixamos de falar com o Senhor, deixamos de falar com o Pai. E falar com o Pai, às vezes não significa ficar 10 horas orando, porque tem gente que fica 10 horas e não sabe nem que orou. Se você aguenta, glória a Deus por isso, vai nessa sua fé. Mas é no momento do mais profundo que nós possamos viver. É nesse momento que Deus quer se revelar a você. Por isso que o salmista dizia que: olha, Senhor, ouve a minha voz. Depois, nós, sabendo que Deus é bom, o versículo 2, ele expõe a necessidade que temos de saber que Deus nos ouve. E como é animador nós olharmos para aquelas situações que bateram em nós, aquelas situações que nos jogaram na lona. Como é bom quando nós olhamos animador, olhamos tudo isso, olhamos para trás e diz: o meu Senhor veio em meu socorro. O meu Senhor se levantou, como Jó cria que o Senhor poderia se levantar, e Ele iria se levantar. Como é animador. Depois, queridos, nós encontramos no versículo 3 em diante, é isso? Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá?
nas profundezas, o salmista é levado a argumentar com Deus, suplicando o seu perdão, entendendo que o perdoar pertence somente ao ofendido. Quem é que pode perdoar? Quem se sentiu ofendido? E o salmista estava, de alguma forma, ele ofendeu a Deus. Nós não sabemos a extensão dessa ofensa, nós não sabemos a extensão de tudo que ele estava passando, mas ele disse: Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, ninguém vai subsistir. Ninguém conseguirá. Porque ele entendia que o perdão pertencia a Deus, mas ele argumenta ainda com Deus, dizendo assim no versículo 5, no versículo 4, mas contigo há perdão, portanto és temido. Ele estava dizendo: Senhor, no caso dele, o fundo, talvez o poço fosse algum pecado, mas ele dizia: Senhor, o perdão é contigo. Ele argumentou com Deus, ele sabia o que ele queria de Deus. Muitas vezes a pessoa está no fundo do poço, mas não sabe o que quer de Deus. Muitas vezes a pessoa está lá no buraco, clama a Deus, mas não sabe o que quer de Deus. É como aquela pessoa que pede as coisas para Deus e não sabe pedir. Não tem referência, não sabe o que quer. A pessoa chega a Deus: me dá um carro. O Senhor sabe que eu preciso. Argumenta com Deus. Aí Deus fala: tá bom, meu filho. Mais ou menos assim: como? O que você quer? Que modelo você quer? Ah, Senhor, pode ser um Fusquinha, sei lá, pode ser um Fusquinha com motor ruim, não tem problema não, depois eu arrumo. Pode ser com buraco na lataria, eu faço funilaria, não tem problema não, pode ser o que o Senhor quiser, pode ser qualquer coisa. Não tem argumento com Deus, não sabe o que pedir para Deus. E o salmista, ele disse: Senhor, ele argumentou com Deus, ele diz: olha, Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, ó, eu estou ruim, não vai ficar nenhum, nem eu. Mas contigo está o perdão. Para que o Senhor seja temido, o Senhor precisa me perdoar. Eu quero perdão, eu quero ter uma nova chance com o Senhor. Eu quero isso, Deus. Ele não pediu outra coisa, ele sabia, ele estava focado. O que eu quero é focar nesses dois versículos, é isso, que você esteja no seu clamor focado. Não adianta, querido, a gente pede tanta coisa, e não sabe nem o que está pedindo. Focar no clamor. Depois dessa fase toda que o salmista passa, depois dessa fase toda que ele está enfrentando, depois dessa fase difícil da sua vida, clamando, pedindo perdão, clamando, está no fundo do poço, está se sentindo um ninguém, está se sentindo alguém derrubado, está se sentindo alguém massacrado. Ele passa por uma nova fase. Aqui a gente poderia dizer, quem gosta de jogar videogame aí, diz que é uma nova fase do jogo aqui. A primeira fase foi clamar ao Senhor. Sei que muita gente gosta de jogar videogame aí, porque muita gente deu risadinha aí, né? Mas enfim, eu não gosto. Eu não gosto porque eu não gosto, não vejo graça. Mas enfim, quem gosta também vai na fé. Só cuidado com o que você joga. Cuidado com o que você joga, só isso. Mas aí a segunda fase é pedir perdão. Depois que ele se humilha, ele clama, ele pede perdão ao Senhor, ele vem para uma nova fase, que é o versículo 5 e 6. O versículo 5 e 6, ele diz assim: olha, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Ele está dizendo o seguinte: ele começa uma fase de espera, e o clamor vindo das profundezas gera esperança.
O clamor, quando ele vem do fundo do poço, ele gera esperança. Em Miqueias 7,7 ele diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. É o período de espera que nós não gostamos. Quando eu digo nós, porque eu também não gosto de ficar esperando, mas o Senhor didaticamente nos ensina que a partir de tudo isso que o salmista passou, ele está dizendo: agora espera, eu esperarei no Senhor, porque Ele ouvirá a minha oração e ouvirá o meu clamor, e no seu tempo, usando de novo a palavra de Jó, o meu Deus se levantará em meu favor. É um tempo didático esse de esperança. É um tempo em que nós somos levados a acreditar cegamente naquilo que nós não vemos. Abacuque 3,18 diz: todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. É um período que o Senhor nos leva a esperar e se alegrar nele. Ele nos ensina a se alegrar naquilo, na esperança, se alegrar num Deus que ouve a nossa oração no momento oportuno e não no momento que eu quero. E Ele está nos ensinando, por exemplo, uma frase, um texto, aliás, de Charles Spurgeon, que ele disse assim: por Deus esperarei, e somente por Ele, e se Ele se manifestar, nada mais precisarei esperar, até que Ele surja para o meu auxílio. Mas até que Ele surja para o meu auxílio, devo permanecer esperando, tendo esperança, ainda que nas profundezas. O Senhor te ensina hoje, me ensina hoje, que mesmo no momento mais profundo do abismo, no momento mais profundo, nós precisamos aprender a esperar, porque o nosso Deus não é um Deus que dorme, não é um Deus que tosqueneja, não é um Deus que se ausenta, não é um Deus que tira férias, não é um Deus que sai no final de semana, que nos abandona. Não, o nosso Deus, Ele trabalha incansavelmente para aqueles que são dele, e Ele nos ensina. Talvez alguém aqui está com dificuldade de esperar, mas é nas profundezas que Agostinho, ele diz um texto muito interessante. Eu copiei aqui porque não dá para lembrar tudo de cabeça, mas ele diz assim: mas quando, se referindo ao escritor aqui dos Salmos, mas quando ele clamou das profundezas, ele ressurgiu de lá, e o seu clamor não permitiu que permanecesse longamente no fundo. O que ele quer dizer? Que neste momento que o salmista clama ao Senhor, ele ressurgiu nas profundezas. É no momento de clamor, é no momento de desespero. Teve um pastor que, contando, que ele, quando era moço, ele estava num momento difícil, aquele momento difícil de deixar, abandonar o evangelho, abandonar tudo, não sabia, sabe aquele turbilhão de emoções que estava passando na cabeça dele. Ele entrou no quarto, ele tirou a roupa e clamou ao Senhor. É loucura, mas ele clamou: Senhor, eu estou aqui, do jeito que eu nasci,
se o Senhor quiser fazer, faz, mas eu preciso. Ele clamou, ele se rasgou, ele rasgou o seu coração, ele se desesperou diante do Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Querido, muitas vezes é necessário gritar nas profundezas e ressurgir nas profundezas, porque o nosso clamor não vai permitir que nós permanecemos muito tempo nas profundezas, porque o Senhor vai nos resgatar. O nosso clamor, o clamor nas profundezas, ele não é um clamor que chega até a boca do poço, é um clamor que chega até o céu, e lá o nosso Deus ouve a nossa oração. Eu não sei porque que você tem clamado, mas o Senhor, ele tem ouvido a sua oração. Depois, o clamor vindo das profundezas faz o salmista esperar e pregar a sua palavra. O versículo 7 e 8, ele diz assim: ó Israel, espera no Senhor, porque no Senhor há constante amor, no Senhor há plena redenção, no Senhor há salvação, no Senhor há misericórdia, no Senhor há bondade, no Senhor há fidelidade, no Senhor há poder, no Senhor há graça, no Senhor há todo tipo de bondade está no Senhor. Então espera, Israel, no Senhor, porque o Senhor fará o melhor para você, Israel. Espera no Senhor. Quantas vezes nós sofremos porque nós não esperamos do Senhor? Quantas vezes eu sofro porque eu não espero no Senhor? Porque eu faço jus àquela famosa frase que diz que o apressado come cru. Isso nós podemos ver na palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: espera no Senhor, espera nele, que o seu clamor não é em vão não. E quando ele diz no versículo 8 que há plena redenção, ele está dizendo que no Senhor há salvação, que ainda que você sinta-se no fundo do poço, ainda que o tsunami da vida venha bater na sua vida, ainda que venha inundar o seu ser, com dúvidas, com angústias, com tristezas, com dificuldades, mas ainda que venha inundar, ainda que possa ser até pecado, como o salmista aqui, mas o Senhor, ele ouvirá a sua oração, porque o Senhor ouve a súplica desesperada, se você assim o fizer, se eu assim o fizer. O Senhor está pronto para nos ouvir. O Senhor está pronto para nos ouvir. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Vamos louvar. Pai, oh Senhor, ouça a nossa oração, Pai. Ouça a súplica da alma desse servo, dessa serva. Ouça, Senhor, a súplica da alma, Senhor, desta vida que nesta noite clama ao Senhor. Talvez o desespero tenha batido a porta, porque não se vê saída, não se vê a boca, Senhor, do poço, parece tão longe, e nós não vemos saída. Talvez esta vida entrou aqui e não vê saída, não sabe, ó Deus, o que é uma saída. O desespero talvez tenha batido, mas assim como o salmista diz que da profundeza ele clamou, porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso grito de socorro hoje. E talvez alguém no nosso meio está gritando alto, gritando por socorro. Ouça a oração do seu povo, ouça esse grito de socorro nesta noite, no nome de Jesus.